Pessoal, um caso muito legal para compartilhar com vocês, né? E para ilustrar, para mostrar a dificuldade que ocorre para uma pessoa que está passando por fadiga adrenal, por disfunção do eixo HPA, ser levada a sério por médicos, nutricionistas, profissionais da área da saúde que seguem a medicina tradicional, a medicina convencional. Então vou apresentar aqui para vocês o caso de um rapaz que está sofrendo com sintomas debilitantes de insônia, libido baixa, impotência sexual, fadiga crônica, né? E ele tem 27 anos de idade e os exames estão bons, relativamente bons, numa interpretação principalmente tradicional. Mas se a gente aprofundar a interpretação e buscar o olhar integrativo, dá para entender o porquê que ele está apresentando esses sintomas. E eu vou explicar aqui para vocês a fisiologia por trás disso, né? E o que explica esses sintomas dele. Um cara como esse daqui, eu vou mostrar para vocês tudo aqui direitinho. Um cara como esse daqui, se ele for no urologista, ele vai apresentar os níveis hormonais dele para esse urologista e vai falar, olha, tô com impotência, tô com libido baixa. O urologista vai olhar para ele e vai falar, rapaz, isso é tudo da tua cabeça. Vou te recomendar aqui um psicólogo. E é muito capaz desse urologista depois na roda de colegas ali falar, olha, pessoal, pô, essa geração de hoje em dia tá perdida. Chegou um rapaz lá no meu consultório de 27 anos de idade, com uma testosterona natural em 1000 nanogramas por decilitro, e o cara tá impotente, tá com a libido baixa. Ah, pô, que doideira, esses jovens hoje em dia são tudo borracha fraca. E o pessoal vai brincar, mas não interpretou, não tá entendendo o que está acontecendo de fato com esse rapaz, né? E claro, se esse rapaz for num psiquiatra, por exemplo, o psiquiatra vai diagnosticar rapidamente ele com depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Apresenta insônia, né, apresenta fadiga, apresenta libido baixa, tudo isso está atrelado, né, àquela sintomatologia de ansiedade, de depressão. E ele é um rapaz que ele na consulta ele pergunta muito, ele é preocupado, ele pergunta sobre os exames dele, pergunta sobre os suplementos, prognóstico, então ele está sempre perguntando. Então esse perfil, normalmente, nos olhos de um psiquiatra, já recebe já um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. E de acordo com cada diagnóstico, o psiquiatra vai botando um medicamento para cada diagnóstico. E um rapaz como esse daí, não é raro dele sair com um antidepressivo e um benzodiazepínico de um consultório. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a fisiologia por trás e o que está acontecendo aqui com ele. Tem muito exame que ainda não ficou pronto e boa parte dos exames dele estão excelentes, a insulina está boa, né? A maioria dos biomarcadores estão muito legais. Só que eu separei alguns exames aqui para falar para vocês, para exemplificar a situação, tá? Vamos começar aqui. Tá, vamos lá. Vitamina B12 está muito baixa, 400. E ainda mais ele que está apresentando muitos sintomas, tá? Então, vitamina B12 de apenas 400. O ideal é a gente repor essa B12 e aumentar ela para uns 800, 700 a 900, tá? Ferritina, 294. O ideal da ferritina do homem é estar ali entre 75 e 150. A ferritina ela é um biomarcador que nos dá os níveis da reserva de ferro, mas também os níveis inflamatórios da pessoa. E quem vai dizer como prova real o que é reserva de ferro e o que é inflamação é o índice de saturação de transferrina. E a saturação de transferrina dele deu ali uma margem assim, até um pouco limítrofe baixo, deu 23. Então isso significa o quê? Que boa parte dessa ferritina dele é inflamação. Inflamação crônica de baixo grau, a inflamação em si, ela causa desregulação dos neurotransmissores, ela traz propensão à piora metabólica, fato, né? Então piora um quadro, está atrelado a um quadro de disfunção do eixo HPA, fadiga adrenal, né? Seguindo, homocisteína dele está 24,7, está altíssima, está muito alta. Uma homocisteína alta dessa causa desregulação, desequilíbrio neuroquímico. De que forma, pessoal? Homocisteína alta como essa, ela traz propensão ao aumento do neurotransmissor glutamato, que é excitatório, e diminuição por contrabalanço do GABA, que é inibitório. O que isso significa? O GABA
ele é um neurotransmissor inibitório que vai melhorar a arquitetura do sono, vai ter um efeito ansiolítico, vai trazer uma sensação de paz, de tranquilidade, tá? Quando em níveis adequados. O glutamato, quando está muito alto, ele causa insônia, piora da arquitetura do sono, ansiedade, inquietação. E uma homocisteína dele, como está alta desse jeito, essa homocisteína vai acabar causando excitotoxicidade glutamatérgica, que inclusive leva à perda neuronal, né? Então o que acontece? Ele está aqui com um biomarcador aqui na nossa frente, mostrando uma grande alteração que vai alterar o equilíbrio dos neurotransmissores dele, tá? Gente, homocisteína, os níveis adequados entre 5 e 9. O dele está 24, então ele está tendo um boom glutamatérgico aqui, o que ajuda a explicar os sintomas dele de ansiedade, a má arquitetura do sono dele, a insônia. E outro detalhe, gente, quando a gente está com níveis muito altos de glutamato e níveis baixos de GABA, a gente fica em sistema de hipervigilância, com inquietação, nervoso. Quem vai ter libido dessa forma? Você vai conseguir ter libido sabendo que a qualquer momento pode alguém abrir aqui uma porta, a porta aqui com uma arma e dar um tiro na tua cabeça? Ou se você está na iminência de ser atacado por um leão, né? Então você não consegue ter libido. Então é a pessoa que está nesse quadro metabólico, é o mecanismo de arousal que se fala, né? Daquela reação ali para ter a excitação para o sexo. Esse mecanismo fica completamente, ele sofre um shutdown. A pessoa fica o tempo inteiro ali em sensação de hipervigilância. E uma brincadeira que eu até faço na consulta, né, na hora da anamnese, eu até brinco. Quando eu vejo um resultado como esse aqui, quando eu vejo um resultado de hipercortisolismo, estágio 1 e 2 da fadiga adrenal, que acaba deixando a pessoa com aquela sensação de fight or flight, lutar ou correr, né? O que acontece? Quando a pessoa está com esse hipercortisolismo ou excitotoxicidade glutamatérgica, ela fica em hipervigilância o tempo todo. E aí eu até brinco, né? Eu falo, olha, a libido normalmente está baixa, a potência sexual não está muito legal, né? Porque hipercortisolismo e glutamato muito alto causa vasoconstrição, um certo aumento da pressão arterial. Isso é contraprodutivo para o mecanismo da ereção, né? E, claro, até mesmo pro arousal, que é a reação ali de tesão ali pro sexo, digamos assim. E eu brinco. Me diz uma coisa, quando você está com um pênis flácido, né, quando o pênis está mole, repara ali, dá uma reparada. O pênis está mole, mas um pouco refratário e um pouco duro, como se estivesse um pouco encolhido, mas um pouco duro, não é aquele flácido relaxado. Aí até brinca, ri, acha engraçado e tal. Mas é mesmo, ele fica assim desse jeito, meio recolhido, como se tivesse tomado um susto, como se estivesse tomando um banho frio, sentindo frio, né, num ambiente muito frio. Então o pênis ele acaba ficando por conta desse mecanismo, né? Se o homem leva um susto, por exemplo, o que acontece com o pênis dele? Ele fica um pouco encolhido, né? E um pouco mais endurecido, apesar de estar no estado flácido. E quando a pessoa está nessa sensação, né, de fight or flight, o pênis fica assim o tempo todo. Aí eu brinco, ainda falo, ó, e a bolsa escrotal também está encolhida, né? Não fica a bolsa escrotal relaxada, o pênis flácido e relaxado no tamanho normal que ele tem que ficar relaxado. Ele fica um pouco encolhido e um pouco endurecido. E o bolso escrotal também. De forma parecida, como eu expliquei, quando o homem está fazendo exercício físico, ocorre essa retração até por proteção do órgão genital, quando toma um susto, né, quando está sentindo frio. E até mesmo numa situação aí de estresse, uma situação de luta, por exemplo, é óbvio que vai ter vai ocorrer uma situação retrátil ali do pênis, da bolsa escrotal. Isso é um mecanismo de defesa do organismo, inclusive. Só que quando a pessoa está nessa síndrome metabólica, com níveis altos de glutamato, com níveis altos de cortisol, esse sistema ele fica ocorrendo o tempo todo. Tá? Então vamos seguir aqui nos exames, que eu vou explicar isso mais à frente com mais exames aqui separados dele.
TGO e TGP um pouco alterados, eles têm que estar em torno de 10 e 20, né? Aqui um está 29, o outro está 48, né? E você vê que está dentro dos valores de referência, mas já não está legal. Isso aqui demonstra inflamação, demonstra oxidação, tá? Mais exame aqui, ó. Vitamina D, 31, está baixíssima. Ele está apresentando sintomas, né, de ansiedade, insônia, né, de desequilíbrio de neurotransmissores. E a vitamina D, ela age como um cofator para a produção, síntese e metabolização dos neurotransmissores. Então ela faz parte entre os cofatores para uma boa modulação neuroquímica. Então, para tratar ele aqui, o ideal é que a gente jogue essa vitamina D para níveis de conduta terapêutica, em torno de 70 a 90, tá? Pelo menos. Ó, perfeito. Olha aqui. Esse é um rapaz natural, ele não faz reposição hormonal, ele tem uma testosterona natural de 1030, tá? Você vê ali que o valor de referência para homem é entre 165 e 753, o dele é 1030. Um urologista olha um exame desse aqui e fala: rapaz, isso aí tudo está na tua cabeça. Você tem que estar com a libido explodindo. Vou recomendar você para um psicólogo. E na verdade o rapaz está em síndrome metabólica. E eu vou explicar mais aprofundar, de forma mais aprofundada a seguir, tá? O restante está ok aqui. Ó, ó, FSH-LH estão aqui comprovando de que ele está natural, tá? Se tivesse usando hormônio ou alguma coisa do tipo, ele estaria apresentando um LH e um FSH zerado, tá? Cortisol basal dele está em 21,8. O que isso significa, pessoal? Cortisol sérico basal, o ideal é que esteja entre 10 a 20, tá? Só que com a anamnese que eu fiz dele, com os achados laboratoriais dele até agora, eu desconfio que ele esteja num quadro de hipercortisolismo, fadiga adrenal estágio 1 e 2, onde ocorre uma excreção exacerbada de cortisol pelas glândulas adrenais de forma desproporcional, por feedback positivo à reação a acúmulo de estresse de forma crônica e de alta intensidade. Então, isso muito provavelmente é o caso dele. O que vai nos confirmar isso de fato é quando o exame dele de cortisol salivar 3 a 4 amostras ficar pronto. Vamos para o próximo aqui. E isso aqui ajuda a explicar a insônia, né? A impotência sexual, a baixa libido. Ó, e aqui para corroborar, pessoal, o DHA dele, o sulfato de DEA, está um pouco baixo. Está 189. O ideal é que estivesse em torno de 350. E há uma explicação plausível para isso. Eu vou colocar aqui para vocês um gráfico que mostra toda a cascata hormonal. O que acontece num caso como esse? Eu já estou ilustrando pela experiência que eu tenho em conduzir esses casos aqui. Ele ainda está com os níveis de hormônios sexuais ok, testosterona está ok, né? O nível de cortisol ainda está ok, mas relativamente alto, né? No caso de estágio 1 e 2 de fadiga adrenal. Só que a cascata hormonal dele lá na ponta já está começando a sofrer alterações, tá? Se ele continuar da forma como está, sem tratar a causa para os sintomas que ele está sentindo, né? Sem resolver essa disfunção metabólica que ele já está apresentando, ele vai evoluir para um quadro de hipocortisolismo, estágio 3 e 4 da fadiga adrenal, exaustão adrenal. E ele já está começando a apresentar aqui indícios de que ele já está para chegar nesse ponto. Por quê? O que acontece, pessoal? Na base da cascata hormonal, ali onde o colesterol perde carbonos e se transforma em pregnenolona, já está começando a ocorrer deficiência aqui. Se ele está apresentando deficiência de DHA, muito provavelmente ele vai apresentar deficiência de pregnenolona e de progesterona, que são a base da cascata hormonal. Pregnenolona, ela é transformada, ela perde carbonos e é transformada em DHA e transformada em progesterona. Então essa base da cascata hormonal dele já está sofrendo deficiência, já está sofrendo alteração. E é questão de tempo
para ele evoluir o quadro dele, né, de progressão da doença, se nada for feito de forma adequada, e os níveis de testosterona começar a cair, nível de cortisol começar a cair, e aí os sintomas ficam mais debilitantes ainda, tá? Inclusive, eu separei exame de um outro rapaz que eu vou mostrar para vocês aqui ainda nesse vídeo, que vou mostrar a evolução dele, né? A involução, digamos assim, né? Que ele ficou cada vez mais doente por não fazer o exame de forma, o tratamento de forma adequada. Ele estava fazendo tratamento com os médicos tradicionais, mas já estava estudando por conta própria e por conta própria fez os exames. E ali mostra, né, que ele realmente piorou muito de um exame para o outro. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, no caso desse rapaz aqui, já mostra que a cascata hormonal dele está começando a ficar deficitária e é questão de tempo dele piorar exponencialmente o quadro de saúde dele. E isso não é interpretado por médicos, por nutricionistas, por profissionais convencionais que seguem a medicina tradicional. A medicina tradicional ela nem reconhece isso daqui, tá? Aí vamos lá. Vou agora mostrar aqui para vocês as queixas e os sintomas dele. Insônia, libido baixa, impotência sexual, constipação. Pessoal, tudo começa no intestino. Então ele já está apresentando um quadro ali de síndrome do intestino irritável, porque no seguir aqui da anamnese vocês vão ver que ele fica intermitência de constipação e diarreia, né? A gente faz aqui a análise da escala de Bristol, né? Fadiga crônica, falta de energia, a imunidade fica baixa, né? Aí aqui na segunda parte eu falo aqui da síndrome do intestino irritável, né, que ele fica entre constipação e diarreia, né? E por último aqui mostra que ele tem clínica para SIBO. SIBO é crescimento de bactérias no intestino delgado, que não deveria ocorrer. E aí diminui a absorção de nutrientes, causa um monte de problema, começa a afetar a tireoide, causa alteração no eixo intestino-cérebro, levando a neuroinflamação. A própria disbiose em si leva a isso. Então aqui, ele já apresenta um quadro metabólico desfavorável, tá? Então assim, um caso como o desse rapaz aqui, ele vai... Se ele não seguir com um profissional da área integrativa que tem essa interpretação que eu estou apresentando para vocês, a tendência é ele ir piorando, piorando, piorando e só ocorrer a progressão da doença. E nesse caminho ele fica com o terreno biológico aberto para diversas doenças. Inclusive, o hipercortisolismo ele é porta aberta para doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas. E a própria disfunção do eixo HPA, né, a fadiga adrenal, também é uma porta aberta para o desenvolvimento de outras doenças de origem metabólica. Tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês o exame. Vamos lá. Olha só, o exame de um rapaz que eu atendi, né, já tem tempo, e ele fez os exames por conta própria, né, sem fazer o tratamento adequado. Olha como é que o quadro dele, como houve uma progressão da doença dele, de um período para o outro. A diferença desses exames aqui é de 6 meses. Um quadro muito parecido com o desse rapaz, só que ele não tinha alguém, um profissional adequado para acompanhá-lo, né, e tratá-lo na época. Olha o que aconteceu com ele. Quadro parecidíssimo com o desse rapaz. Primeiro exame que ele fez, cortisol total de 31,44. Tá? Um cortisol um pouquinho mais alto aqui durante o dia e tudo mais. Aqui ele estava num leve quadro de hipercortisolismo, tá? Que é estágio 1 e 2 da fadiga adrenal, que é uma produção exacerbada, desproporcional de cortisol, por feedback positivo. Então a glândula adrenal fica produzindo cortisol igual desesperadamente, né? Uma forma assim completamente desproporcional. E a pessoa fica naquele estado ali de hipervigilância, não consegue dormir direito, tá o tempo todo ligado nos 5.000 volts. Chega à noite, a pessoa não tem sono, às vezes ela fica até mais ligadona, né? Aquelas pessoas que falam, poxa, chega 8, eu fico cansado e com sonolência o dia inteiro. Pô, mas dá 8, 8:30 da noite eu acordo, eu fico cheio de energia e não consigo dormir direito. É muito característico em casos como esse desse aqui.
Como ele não fez o tratamento correto e de forma adequada na época, ele evoluiu para esse quadro aqui, ó. Aqui então, pessoal, estágio 1 e 2 de fadiga adrenal. É muito mais simples de tratar, porque a gente só precisa tratar a base geral do organismo dele, o que está levando a isso, e fazer uma suplementação com adaptógenos para suprimir o ACTH e parar, né, dar o aviso para o organismo para a glândula adrenal parar de produzir cortisol, com adaptógenos como ashwagandha, rolibase, cérifos, uma modulação GABAérgica, né? Como isso não foi feito para esse rapaz, olha para o que ele evoluiu aqui, ó. Ele foi para um quadro de hipocortisolismo, exaustão adrenal, ficou completamente debilitado. Naquele exame anterior, ele ainda estava com os hormônios dele preservados e estava com os biomarcadores melhores. Nesse exame aqui, que foi 6 meses depois, ele já estava com deficiência em vários hormônios e com baixa produção de cortisol pelas glândulas adrenais. E os sintomas dele pioraram exponencialmente. Então isso aqui é só para ilustrar para vocês, tá? Então esse caso que eu recebi aqui desse rapaz de 27 anos de idade, estou recebendo aqui os exames dele, tudo certinho. Agora é ajustar toda essa base, ajustar a dieta, tem várias coisas que precisam ser ajustadas e de forma relativamente rápida eu creio que ele já vai obter êxito e ficar bom, assintomático e já em progressão do processo de recuperação. É um vídeo aqui que eu acho importante para contextualizar, né, o que ocorre atualmente, né, com quem está passando por esse tipo de síndrome metabólica e que realmente dificilmente vai conseguir uma ajuda dos profissionais que seguem a linha tradicional, a linha convencional do sistema de saúde. Tá bom? Um abraço, pessoal!